Olá, pessoal, estamos aqui novamente dentro do contexto das séries de vídeo aulas para curso de administração pública. Dessa vez vamos falar, melhor dizendo, sobre a questão da democracia, né? Bom, a primeira questão que a gente coloca é que a democracia é um regime ou uma forma de governo, visto assim, desde a antiguidade, né? E o que se deve destacar é que foi sempre visto como uma forma de governo não muito, durante a história, né? Não muito forte, né? Não muito boa, digamos assim, né? Na antiguidade, nós temos aí os primeiros ensaios, né, de organização política democrática. A gente tem a Grécia como referência, né? A Grécia é o berço aí da nossa civilização ocidental, mas uma democracia que levava em consideração apenas a aristocracia, né? Onde estavam fora as mulheres, os estrangeiros e os escravos. Então, vem a ideia de democracia aí, de uma ideia também de filia, de amigos, de iguais, mas nem todos são iguais. Alguns estão fora dessa igualdade. Então, é um governo, né, que inova diante de um quadro em que você tinha tiranias e governos despóticos, em que o governo e o Estado, né, a cidade-estado ou o reino se confundia como propriedade, né, um patrimônio de quem governava, e aí você começa a ter situações em que as pessoas fundam o espaço público, né, a ágora como esse lugar do encontro, né, a praça pública onde as pessoas podem trazer suas pautas, usar o logos, usar a razão, o diálogo, a discussão para propor encaminhamentos. Você tem a ideia de votação, enfim. Então você tem uma ideia de democracia. Mas, como destacamos inicialmente, a democracia sempre foi vista durante a história, até o século XIX, como uma forma legítima, porém que não é a melhor, né? Facilmente se degenera. Na tradição filosófica, até Maquiavel, na tradição da filosofia política, né? A gente tem sempre uma divisão das formas de governo em três que pode se degenerar. Isso desde Platão e Aristóteles. Você tem a democracia, a monarquia e a aristocracia, né? E a democracia é um tipo de governo que pode se degenerar, como a monarquia também, a aristocracia também, porém mais facilmente pode se degenerar, porque é um governo que está fundado na demagogia, né? Então, facilmente a democracia se torna demagogia. Assim é visto a democracia durante muito tempo, eu diria até o século XIX, né? A gente vai ter aí exceções, né, na forma de pensar isso. Em Maquiavel, essa ideia de governos bons e governos maus desaparece, então, de alguma forma, essa ideia de que um governo se degenera, é mais fraco que o outro, ele se enfraquece também nesse sentido, né? E em Spinoza, talvez seja o único filósofo que claramente assume, né, no século XVII, né, e aí para ter uma exceção aí até o século XIX, assume a democracia como um regime de organização coletiva mais afeito à natureza, mais afeito ao desejo humano, né, mais afeito ao modo como o ser humano se constitui no mundo, né? É o tipo de organização social em que o direito, a potência de todos, ela está, ela está distribuída de uma maneira mais proporcional possível, onde todos, de alguma forma, podem seguir a sua natureza de governar e não de obedecer.
A Rousseau também, a gente poderia talvez ter uma exceção, né, quando ele fala a vontade geral, se bem que a vontade geral não é a vontade de todos, mas tem uma ideia muito forte aí de república. Porém, temos que ser claros, né? A democracia, como é definida como governo, né, a arquia do demos, a arquia do povo, governo do povo, sempre foi vista com certa desconfiança durante a história do pensamento, da filosofia, da ciência política, das ciências em geral, até o século XIX. Mesmo porque o povo sempre foi visto com desconfiança, né? O povo sempre foi visto como alguma coisa meio selvagem, que tem que ser domesticada, que tem que ser dominada, enfim. Porém, no século XX isso muda muito, né? E muda muito, porém com influências bastante fortes aí do iluminismo e das revoluções burguesas que tiveram, Revolução Francesa, Revolução Inglesa e a Revolução Norte-Americana, que vão começar a se tornar modelos dos governos que vão se constituir aí a partir do século XX. A divisão dos três poderes, né? Baseada aí, talvez, a ideia de federação para os governos de territórios maiores, que vem aí do governo norte-americano, né? Enfim, a ideia das liberdades civis, colocar o povo como fundamento do poder estatal e do direito, todo o poder emana do povo. Então, toda essa herança aí que vem do iluminismo, a divisão dos poderes, né, a questão dos pesos e contrapesos, todas essas questões que estavam sendo colocadas ali no do século XVIII, no século XIX, elas vêm com muita força no século XX, e aquilo que sempre foi visto com desconfiança passa a ser, no Ocidente, a forma mais legítima de governar, tá? E aí a gente pergunta, né, existiria uma forma de analisar o nível da qualidade das nossas democracias, já que nós não temos uma democracia perfeita, né? O livro de apoio, né, utilizado na UAB, Universidade Aberta do Brasil, da professora Luísa Teixeira, apresenta dois índices muito utilizados e seguidos, né, para fazer essa consideração. Um deles é o Democracy Index, do The Economist Intelligence Unite. Eu estou aqui com o livro aberto exatamente onde ela apresenta isso, que faz uma análise, né, e ranqueia os estados, né, os países, a partir de 5 critérios, né, processo eleitoral, funcionamento do governo, cultura política, participação e liberdades civis. Né? Então, são 5 critérios que são pontuados, e aí, a partir disso, se classifica os países, né, se ranqueia os países, e os classifica. A classificação como democracia plena, completa, democracia falha, regime híbrido e regime autoritário. Né? Um exemplo de democracia completa seria a Noruega, o Brasil estaria junto com o Chile, né, por exemplo, como uma democracia falha, e a gente teria, por exemplo, um regime autoritário, a Coreia do Norte, perdão, a China, enfim. É claro que é uma classificação dentro da ideia de uma democracia, como a democracia surgiu, né? Uma democracia liberal, então, alguns casos fica fácil saber quem é considerado como regime autoritário ou não. Mas os critérios são esses: processo eleitoral, funcionamento político, cultura política, participação e liberdades civis. Um estudioso chamado Dahl, ele faz a partir, né, desse índice, como a gente poderia dizer, desse ranking, né, ele faz uma consideração, né, de avaliação das democracias, levando em consideração dois eixos, né, o eixo da liberalização, que é esse vertical,
que significa exatamente a capacidade de contestação pública que existe no interior de um estado, de um país, né? O quanto um governo que está estabelecido pode ser contestado, pode ser desafiado concretamente, né? E o outro eixo, que é o eixo da inclusividade, que é esse horizontal, que significa a quantidade de a qualidade da participação, né? Se essa participação ela é plural ou não. E aí a gente teria os extremos, né? Um extremo seria uma hegemonia fechada, que não o governo estabelecido nem poderia ser contestado e nem haveria possibilidades de participação plural, todos poderiam participar, né? E o outro extremo seria uma poliarquia, que seria aquele tipo de governo, polis, significa muitos, né? Governo de muitos, onde a contestação seria totalmente livre, né? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, não teria só a imprensa oficial do governo, mas teriam várias imprensa que poderiam contestar o governo, pluripartidarismo, possibilidade de associação e alternância de governo, né? Poliarquia. E outros dois extremos seriam a oligarquia competitivas, em que você tem uma grande participação, né? Inclusive tem contestação também, porém só algumas elites podem participar. Enfim, esse é o índice, um dos índices que pretende, né, dentro dessa ideia de democracia liberal e representativa, classificar os governos. Um outro aqui mais simples, mais simplificado, um outro índice aqui que é apresentado na professora Renata Teixeira, no livro da professora Renata Teixeira, nesse e-book, é o do Freedom House, né, do Spend, Freedom and Democracy, que trabalha apenas com a ideia de governos responsivos com a população, né? Então, a classificação seria mais simples, né? A gente teria só três classificações, né? Países livres, parcialmente livres e não livres. Bom, o Brasil, como é que ficaria aí, né? Nessa classificação aqui do Freedom House, o Brasil estaria entre os países considerados livres. Na classificação do Democracy Index, né? Do ranking The Economist Intelligence Unite, o Brasil estaria na 50ª, em 2026, né? Esqueci, tem um Google agora, pouco antes desse vídeo, para poder me atualizar. O Brasil está na 57ª posição, né? Caiu algumas posições, se não me engano, 5 posições do ano passado para cá. E isso se deve muito à atuação do bom, segundo as explicações, né, seria do STF, atuação que não está errada, mas extrapolou um pouco, enfim. E a questão da polarização que no Brasil é muito forte, né? Fiz uma pesquisa aqui por conta própria de um outro índice que não está aqui nesse livro da professora Luísa Teixeira, porém que apareceu na mídia brasileira, né? Que é do Instituto VDEM, que é de um instituto, né, de uma universidade norte-americana, que também faz essa classificação, né, esse ranking das democracias. E uma questão aqui que eu achei muito interessante, por isso que eu estou citando aqui, é que os Estados Unidos estavam na 20ª posição no ano passado, e neste ano passou para a 51ª posição. Caiu 31 posições, né? Então, país dito referência da democracia, farol da democracia de todos, analisado dentro dos critérios de um instituto norte-americano, né? Dentro dos critérios, portanto, de uma democracia liberal, tem sido considerada quase como uma democracia falha, né? Se a gente usasse
a categoria lá do outro índice. Né? E tudo isso por conta de uma ideia quase imperialista, né, que agora apareceu no governo. Enfim, mas isso é apenas uma curiosidade. E nesse mesmo instituto, o Brasil estaria em 28º lugar. Né? É interessante que a gente sofre, né, muitas vezes ameaça de ser invadido, né? Pelo menos esse fantasma foi apresentado, né? Tem aparecido nos últimos tempos, e a necessidade de intervenções dos Estados Unidos, porque é um país que está lutando pela democracia, e um instituto que usa critérios, né, de democracia liberal, né? Não é socialista, não é comunista, tem nada a ver com isso, de uma universidade norte-americana do próprio Estados Unidos, coloca em 2026, né? Só ver o DEM, escreve exatamente isso, V, tracinho DEM, vocês podem conferir depois. O Brasil, em termos de índice de democracia, né, bem à frente dos Estados Unidos. Meu povo, então, essa é uma fala que dá continuidade um pouco à introdução à administração pública brasileira e traz aí dois índices utilizados para medir a democracia, né, a qualidade da democracia das nossas democracias liberais. E isso porque nós entendemos que, como falamos da democracia, como falamos do Estado brasileiro, da administração pública brasileira, e essa administração pública, a origem dela, né, o fundamento dela é a federação, e a federação não pode passar sem a democracia, porque é uma combinação de forças, né, centralizadoras com forças descentralizadoras, então é necessária a democracia, para não a força centralizadora não passar por cima da força descentralizadora. Nós falamos, então, sobre a questão da democracia. Tá? Então, espero que tenha sido útil para vocês e estamos aí à disposição para conversar sobre o assunto. Grande abraço a todos, fiquem bem.